Paz e graça, igreja, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Segue o devocional nesta quinta-feira, que o Senhor possa enriquecer a vida de cada um de vocês com bênçãos sem medida. Amém? A palavra nesta manhã está no capítulo 9 de Romanos, no capítulo 9, no versículo 8. A priori o 8, depois nós daremos segmentos. E no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, Romanos 9, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Igreja do Senhor, a semana passada nós falamos acerca de Adão, que em Adão todos pecaram, mas em Cristo nós recebemos a mensagem, a palavra da reconciliação, que Cristo nos reconciliou novamente com o Pai, através do seu sacrifício, perdoando os nossos pecados e nos dando vida. Então, aqui nós vamos ver, dando seguimento a esse ensinamento, que os filhos naturais. Quem são os filhos naturais? O naturais é aquele de linhagem de sangue, é aquele, tipo, se for falar de mim, os filhos naturais do meu pai e da minha mãe, sou eu e os meus irmãos, que assim nasceram do meu pai e da minha mãe. Então eles são chamados de filhos naturais. Mas esses filhos naturais, ainda que sejam meus irmãos de sangue, ainda que sejam minhas irmãs de sangue, filho natural do meu pai e da minha mãe, todavia, do Senhor, eles são filhos, eles são criaturas e não filhos. Eles só se tornarão descendência, filhos, quando eles se prostrarem, quando eles crerem na promessa, como aqui está escrito, os filhos naturais que são filhos, isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? É aquele que creu, que crê em quê? Na promessa de Deus, na promessa de que ele enviaria o Cristo, e o Cristo morreu em morte de cruz. Então todo aquele que o confessar, diante dos homens, ele o confessará diante de Deus e diante dos anjos. Então, nós recebemos a promessa da vida eterna, a promessa da salvação. Nós vamos ver, falando acerca disso, o apóstolo aqui escrevendo aos Romanos, ele dá uma analogia, ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Rebeca, ele fala de Jacó, ele fala de Esaú, inclusive ele está falando de descendência. Inclusive ele apresenta Esaú, o filho mais velho, mas que ele seria servo do mais novo. Você vai ver aqui no versículo 13, olha como diz o versículo 13 do capítulo 9, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Tem algumas versões que diz: aborreci a Esaú. Amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Entenda, não é que Deus desprezou a Esaú. Se você for ver a história, Deus abençoou tanto Jacó como Esaú. Mas foi de Jacó que veio a descendência. Que descendência? A descendência que viria o Cristo. E de Cristo viria a descendência que Deus prometeu a Abraão. Que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Então compreenda, o ser bendito todas as famílias da terra seria pela fé. Seria filhos espirituais. Aquele que crê através de Cristo, na fé de Abraão. Por isso que nós chamamos de que Abraão é o nosso pai da fé, porque ele foi o primeiro que ouviu e creu. Se nós formos dar seguimento, falando de descendência, olha o que a palavra do Senhor declara no versículo 21. Olha o versículo 21. Vamos ler o 20 do capítulo 9 de Romanos. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que as formou: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para desonroso? Com algumas versões fala para vasos de honra e vaso de
desonra. Olha, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição. Ele está dizendo, né? Deus aqui está falando que aqueles que não crê, aquele que não quer saber de Deus, aquele que não busca a presença de Deus, não pergunta por Deus, ele não está nem aí para aquilo que se refere a Deus. Como ele pode dizer que ele é filho de Deus? No máximo, criatura. No máximo, criatura. Porque Deus sendo o oleiro, o barro não se rende. O barro não quer saber se ele vai moldar, se ele vai preparar, não quer procurar, em nenhum momento na sua caminhada, na sua conduta, ele faz pergunta acerca de Deus. Se o que Deus está pensando acerca dele, o que Deus acha da conduta dele, de como ele anda, o que ele pratica, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz. E diz que é filho? Não. O filho não é assim. Se Cristo é a simetria da perfeição e Colossenses declara que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, e Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, então nós, para aprender com Cristo, porque Paulo disse, sejais meus imitadores como eu de Cristo Jesus, então ele imitava Cristo e trazia um ensinamento para que as pessoas que assim recebessem também imitassem a Cristo. Então se nós temos que imitar a Cristo, olha o que Cristo disse, uma comida eu tenho a comer, a fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus falou bem assim, ele disse, não venho eu fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então olha a característica de alguém que é filho. Aquele que é filho, ele tem uma característica de agradar a Deus, de buscar a presença de Deus, de praticar o bem. Mas a conduta dos vasos para a ira, e ele declara aqui, é extraordinário isso, né? Que Deus suportou com paciência os vasos de desonras, que estavam prontos para a destruição. Deus ali teve paciência para resistir a essas pessoas. Olha o 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, porque preparou de antemão para a glória. Os vasos de misericórdia, Deus preparou de antemão para a sua glória. Olha só, o versículo 24. Os quais somos quem? Olha o que o apóstolo declara. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui, Paulo, trazendo ensinamento aos romanos, ele disse não só os judeus, porque também ele, quando ele disse nós, ele disse eu e vocês gentios que estão ouvindo a palavra que eu tenho pregado. Então Deus veio até mim, e de mim que estou ensinando para vocês, ele está indo até vocês, e na sua misericórdia, ele resolveu agir para conosco com misericórdia. Ele entrou na nossa história, revelou em nós a graça de Cristo, para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Amém? Que venhamos compreender que a promessa são filhos de Deus, não apenas que são filhos naturais da descendência, mas sim aqueles que são filhos espirituais. Eu creio em Deus, já tenho uma caminhada. Minha filha, quando nasceu, eu já era cristão. Mas a minha filha precisa buscar a Deus, se prostrar diante de Deus, reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, ser batizada, praticar as obras, né, da cristandade, né, as obras piedosas, praticar o bem, para que ela também possa ser chamada filha de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Da mesma forma, toda a minha parentela. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por essa rica oportunidade. Soberano e eterno Pai, eu te rendo glórias, louvores e adoração por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade que o Senhor me deu, pela oportunidade que o Senhor me deu à minha família. Pai, em nome do Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor deu a cada um dos teus filhos cujo estão ouvindo, Senhor, esta mensagem, que são convertidos. E aquele que não é, Senhor, que ele possa, meu Pai, se prostrar diante de Ti, possa dobrar o seu joelho, possa abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu te confesso diante dos homens. Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa adentrar na promessa, para que eu não seja natural, mas que eu seja filho da promessa, para que eu possa alcançar
a graça e a misericórdia e a vida eterna em Cristo Jesus. Pai Santo, muito obrigado. Fica conosco. Seja adorado. Em nome de Jesus.